Aquilo que não enfrentamos no nosso interior acabamos encontrando como destino. Carl Jung. Às vezes, quando um homem te evita, não é porque ele não se importa. É porque tem algo dentro dele que ele ainda não consegue encarar. E o silêncio dele, por mais cruel que pareça, é o reflexo de um conflito mais profundo. Você já sentiu que ele se afastou sem motivo? Que de repente aquela conexão que parecia tão forte virou distância e frieza? Talvez você esteja se perguntando: o que foi que eu fiz de errado? Mas deixa eu te dizer uma coisa: nem sempre o problema está em você. Às vezes, o silêncio dele diz mais sobre as batalhas internas que ele trava do que sobre você. Carl Jung dizia que tudo aquilo que um homem reprime no inconsciente, um dia acaba dominando sua vida sem que ele perceba. E é por isso que muitos homens se afastam sem explicação, porque dentro deles existe algo não resolvido. Uma dor, um medo, uma memória, uma ferida. Esse vídeo é importante para você porque vai te mostrar o que está por trás desse comportamento tão confuso. Vai te ajudar a entender por que ele se esconde, por que te evita, porque parece que está fugindo até de si mesmo e, mais do que isso, vai te lembrar do seu valor. Porque mesmo quando ele se perde de você, você não pode se perder de si mesma. Se essa mensagem está tocando o seu coração, deixa um like aqui. Não só para ajudar o canal, mas para mostrar que você se reconhece nesse processo. Se inscreve também, porque aqui você vai encontrar conteúdo que acolhe, que explica e que te fortalece. E me conta nos comentários: você já viveu esse tipo de afastamento silencioso? Coloca aqui embaixo a palavra despertei, se esse vídeo te ajudou a enxergar algo que antes estava escondido. Ah, e no primeiro comentário fixado tem algo especial para você. Uma oportunidade única para se reconectar com a mulher forte, sábia e intuitiva que você é. Você não está sozinha. E entender tudo isso é o primeiro passo para nunca mais aceitar menos do que merece. Quando um homem começa a te evitar, o que você sente? Rejeição? Dúvida? Um vazio que grita onde antes havia conexão? A maioria das mulheres interpreta esse afastamento como falta de amor. Mas o que Carl Jung nos mostra é que, muitas vezes, o que está acontecendo dentro dele é muito mais profundo do que parece. Segundo Jung, todo homem carrega dentro de si padrões inconscientes que moldam seus comportamentos. São os chamados arquétipos. Imagens, impulsos e símbolos que agem como forças invisíveis, conduzindo suas escolhas, seus medos, suas reações. O problema é que a maioria dos homens nunca aprendeu a olhar para dentro. Nunca foi ensinado a encarar a própria vulnerabilidade, a própria insegurança, os próprios traumas emocionais. E é exatamente por isso que, quando você chega perto demais, ele se afasta. Quando você toca em algo que ele mesmo esconde de si, ele recua. A evasão, nesses casos, não é frieza, é proteção. Ele está se defendendo não de você, mas daquilo que você desperta dentro dele. Jung chamava isso de sombra, a parte de nós que escondemos, que negamos, que reprimimos. E a verdade é que muitos homens vivem dominados pela própria sombra, agindo no automático, fugindo de situações que os colocam frente a frente com emoções que não sabem lidar. Você vira um espelho e ele se assusta com o que vê. Por isso ele evita conversas profundas, evita demonstrar sentimentos, evita se comprometer de verdade, não porque não sente, mas porque sentir o expõe. O obriga a acessar camadas internas que ele nunca soube como navegar. E o mais doloroso é que muitas mulheres acham que o problema é com elas, que não são suficientes, que estão erradas por sentir demais. Mas não, o seu sentimento é uma bússola, não um erro. A sua sensibilidade não é exagero, é sensibilidade, é percepção, é a capacidade de enxergar o que está por trás das máscaras.
E, infelizmente, nem todo homem está pronto para ser visto dessa forma. Na intimidade, esses padrões inconscientes se intensificam. O medo da entrega, o receio de perder o controle, a necessidade de manter uma postura forte, ainda que por dentro ele esteja em pedaços. Muitos homens evitam se conectar profundamente porque nunca foram ensinados que vulnerabilidade é força, não fraqueza. E por isso você sente essa oscilação. Ora ele se aproxima, ora desaparece. Ora te procura, ora te ignora. Não leve isso como sinal de desamor. Leve como sinal de confusão interna, porque o homem que evita pode, no fundo, estar lutando contra algo dentro dele que nem sabe nomear. E enquanto essa luta estiver acontecendo, é possível que ele continue se afastando de tudo o que o obriga a sentir, inclusive de você. Mas agora você sabe. Agora você entende que o silêncio dele não é ausência. É barulho demais por dentro. E que muitas vezes o que você desperta nele é maior do que ele está preparado para lidar. E é nesse ponto que entra uma das ideias mais poderosas de Jung, o confronto com a sombra. Todo ser humano carrega dentro de si uma parte oculta, rejeitada, abafada. Um conjunto de emoções, impulsos, lembranças e traumas que foram enterrados porque não se encaixavam na imagem que ele queria mostrar ao mundo. No caso dos homens, essa sombra costuma ser ainda mais densa. Desde pequenos, eles aprendem a esconder o medo, disfarçar a dor, ignorar a fragilidade. Chorar vira sinal de fraqueza, sentir é quase proibido. E o que não pode ser vivido acaba reprimido. Só que o que é reprimido não desaparece. Continua ali, esperando uma chance de emergir. E, ironicamente, quem muitas vezes desperta essa parte escondida é você. Sim, você. Com sua sensibilidade, com sua profundidade, com sua capacidade de enxergar além das palavras. Quando você se aproxima demais, quando sua presença o toca de verdade, algo dentro dele começa a se agitar. A sombra se mexe e ele sente, mas não sabe lidar. Ele se vê diante de sentimentos antigos, de dores não curadas, de memórias que ele passou a vida tentando esquecer. E o que faz? Reage como aprendeu, evitando, afastando, silenciando. Por isso tantos homens somem quando o vínculo começa a ficar real, quando a conexão emocional se aprofunda, quando percebem que não conseguem mais esconder quem realmente são. Porque estar ao lado de uma mulher que vê a alma deles pode ser profundamente assustador, principalmente quando nem eles se reconhecem por dentro. E sabe o que é mais doloroso? É que nesse processo, você muitas vezes se culpa, acha que foi demais, que cobrou demais, que amou demais. Mas na verdade, você só foi espelho, só revelou o que já existia. Você não causou a dor, só iluminou o lugar onde ela estava escondida. É por isso que o afastamento nesse caso não é pessoal, é interno. É o reflexo de uma alma que ainda não teve coragem de se olhar no espelho, que ainda luta contra partes de si que foram julgadas, rejeitadas, abandonadas. E cada vez que essa sombra tenta emergir, ele corre, não de você, mas de si mesmo. E você que sente tudo, que percebe tudo, precisa lembrar. Não é seu papel curar o que ele ainda não está pronto para enfrentar. Seu papel é se manter inteira, mesmo quando ele fragmenta. É continuar sendo luz, mesmo quando ele escolhe a escuridão. Porque às vezes a maior prova de amor que você pode oferecer é não deixar que a dor dele destrua o seu valor. E quando ele não foge, ele projeta. Em muitos relacionamentos, o afastamento emocional não começa no silêncio ou na ausência física, mas nas projeções inconscientes. Carl Jung falava que aquilo que o homem não reconhece em si, ele joga no outro. E muitas vezes, esse outro é você. Sabe quando do nada ele começa a te criticar por coisas pequenas? Quando parece que nada que você faz é suficiente, que você está sempre errada, sempre demais ou de menos.
Pode ser que isso não tenha absolutamente nada a ver com você, mas sim com ele, com o que ele esconde, com o que não aceita, com o que não quer ver em si mesmo. Ele não sabe lidar com a própria insegurança, então te chama de controladora. Ele não aceita a própria fragilidade, então diz que você é sensível demais. Ele sente medo de te perder, mas não consegue admitir. Então cria conflitos sem sentido, apenas para se proteger de uma dor que ele já prevê, mesmo que ela nem exista ainda. A mulher, nesses casos, vira um palco para o teatro interno dele. Você se torna alvo das frustrações que ele não entende, das culpas que ele não admite, das sombras que ele não quer encarar. E o pior, quanto mais você tenta provar que está ao lado dele, mais ele projeta. Porque no fundo ele não está se relacionando com você, mas com a imagem que ele criou de você, baseada nas feridas dele. Isso gera uma confusão imensa. Você começa a se questionar, a se diminuir, a tentar se moldar para caber no que ele quer. E sem perceber, você vai se perdendo de si. Tudo porque está tentando sustentar um espelho que nunca foi seu. A verdade é que enquanto ele não se responsabilizar pelo que sente, pelo que carrega, pelo que não resolveu, você sempre será culpada por dores que não são suas. E isso desgasta, isso destrói. Isso gera um afastamento silencioso, porque a relação deixa de ser entre dois e passa a ser entre você e os fantasmas dele. Só que você não é depósito de trauma. Você não está aqui para curar o que ele se recusa a olhar. Você é parceira, não terapeuta. Você merece amor, presença, verdade. E enquanto ele insistir em projetar no outro aquilo que se recusa a enfrentar em si mesmo, não haverá relação que resista. Entender isso é libertador, porque te tira do ciclo da culpa, porque te devolve a consciência de que o comportamento dele, muitas vezes, fala mais sobre a história emocional que ele carrega do que sobre qualquer erro seu. E às vezes, o maior ato de amor é parar de aceitar carregar dores que não são suas, porque quem projeta, fere, mas quem absorve a projeção, se perde. E você nasceu para se encontrar, não para viver tentando consertar alguém que se recusa a se enxergar. Às vezes, não é o agora que assusta, é o que o agora desperta, porque o amor, especialmente quando é verdadeiro, não só acolhe, ele revela. E quando uma mulher chega com presença, com afeto real, com entrega sincera, ela não apenas toca o homem, ela desperta nele memórias que estavam adormecidas há anos. Memórias de vínculos anteriores, de rejeições passadas, de traumas de infância que nunca foram curados. E o que parece ser só mais um relacionamento, se transforma num espelho profundo, onde ele se vê novamente como aquele menino que foi ignorado, criticado, abandonado, como o adolescente que amou e foi traído, como o homem que tentou ser suficiente, mas foi rejeitado de novo. Tudo isso vem à tona, e ele sente, mesmo que não entenda. É por isso que muitas vezes o amor que você oferece ativa não o desejo dele, mas a dor. Porque você se torna o gatilho de feridas que ele nunca teve coragem de tratar. E diante disso, ele entra em pânico, se retrai, se distancia. Ele não quer sentir de novo aquilo que na infância ou em relações passadas quase o destruiu. E como ele não sabe diferenciar o que é seu do que é antigo, ele foge de você, como se estivesse fugindo do passado. Muitos homens vivem exatamente nesse lugar, tentando viver algo novo, mas presos nas dores de sempre, querendo se entregar, mas com medo de sangrar de novo. E o resultado? Eles sabotam, eles se afastam, eles criam barreiras onde deveria haver pontes. E mais uma vez, a mulher se pergunta, onde foi que eu errei? Mas não é sobre erro, é sobre intensidade. É sobre como o seu amor por ser real acabou tocando partes dele que ele passou a vida tentando esquecer. Só que aqui está o ponto crucial.
Você não é culpada por despertar o que já estava ali. O seu amor não machuca, ele só ilumina. E a dor que aparece não é por sua causa, mas por causa daquilo que ele nunca curou. É como se sua presença revelasse as rachaduras. E ao invés de agradecer por ver, ele se assusta e vai embora. Quando um homem foge após uma conexão profunda, muitas vezes é porque ele se viu demais em você. E isso exige coragem. Porque amar de verdade é aceitar ser vulnerável. E isso é assustador para quem aprendeu a sobreviver escondendo a dor. Mas você não pode se diminuir para caber no medo de alguém, nem apagar sua luz para que ele não encare a própria escuridão. Você merece um amor que fique, mesmo quando as feridas do passado quiserem gritar. Um amor que não fuja, mas que fique para curar junto. Porque amar não é fugir do passado, é aprender a transformá-lo. Existe algo dentro de cada um de nós que vai muito além do que podemos ver no espelho. Jung chamou isso de ânima e ânimos, os princípios femininos e masculinos presentes dentro de todos nós, independentemente do nosso gênero. No homem vive a ânima, sua parte sensível, intuitiva, emocional, capaz de se conectar profundamente. Mas essa parte muitas vezes foi sufocada, reprimida, escondida. E quando ele se depara com uma mulher que representa essa força viva, autêntica e sensível, algo dentro dele se agita. Talvez você já tenha percebido isso. Você chega com amor, com verdade, com intensidade. E ele, em vez de acolher, recua. Por quê? Porque sua presença ativa a ânima dele, a parte interna que ele não reconhece, que ele teme, que ele evitou por anos. E de repente, ele sente coisas que não sabe nomear, emoções que não sabe controlar. Ele se vê dividido entre o impulso de se aproximar e o medo de se perder. É como se você acendesse uma luz dentro de um lugar que ele passou a vida mantendo no escuro. Mas ao invés de agradecer pela clareza, ele se assusta com o que começa a enxergar. Porque é desconfortável perceber que se viveu tanto tempo desconectado de si, que se amou pouco, que se sentiu demais, mas nunca foi ensinado a sustentar isso. Por outro lado, você também tem um animus, a força que te impulsiona, que te protege, que te faz colocar limites. E quando esse animus está amadurecido, você não aceita menos do que merece. Mas quando ele está ferido, você entra em modo de salvação, tentando curar um homem que não pediu por cura, tentando amar por dois, carregando o peso de um relacionamento nas costas, achando que se você der mais amor, ele finalmente vai ficar. Essa dança entre ânima e ânimos é intensa, mas ela só funciona quando há equilíbrio interno. Quando cada um reconhece suas forças e suas feridas. Quando o homem não teme sentir e a mulher não se perde tentando ser tudo. Quando os dois param de se esconder atrás de defesas e começam a se encontrar de verdade. Por isso, te faço uma pergunta agora. Bem do fundo da alma, você tem amado com equilíbrio? Ou tem se doado demais, tentando preencher o vazio emocional de alguém que ainda nem se encontrou? Se essa pergunta tocou em algo dentro de você, compartilha aqui nos comentários. Escreve com o coração aberto, porque às vezes o simples ato de nomear o que sentimos já começa a curar. Nem todo silêncio é desamor, nem toda distância é ausência de sentimento. Às vezes, quando um homem se cala, ele está dizendo tudo, só que numa linguagem que a gente precisa aprender a escutar com o coração. É comum que, diante do silêncio dele, você sinta como se estivesse sendo apagada, como se aquele espaço entre vocês estivesse cheio de indiferença. Mas e se eu te dissesse que, muitas vezes, esse afastamento é menos sobre você e mais sobre ele? Existem momentos em que o homem se retira, não porque não sente, mas porque está sentindo demais. Porque a presença de um vínculo verdadeiro mexe com estruturas internas que ele nunca foi ensinado a sustentar.
E quando isso acontece, o instinto dele não é se aproximar, é se proteger. Como se o amor o colocasse diante de um espelho que ele não está pronto para encarar. Na linguagem simbólica, o silêncio pode representar um mergulho, um momento de recolhimento onde a alma está tentando entender algo que a mente ainda não consegue explicar. Já a distância pode ser o espaço que ele precisa para não transbordar, para não se quebrar, ou às vezes para se reconstruir, longe do que ativa demais. E é aqui que muitas mulheres se confundem, porque aprendemos a interpretar a ausência como rejeição, o não dito como desinteresse. Mas em muitos casos esse homem está vivendo um processo interno, está reorganizando emoções, enfrentando medos, tentando se encontrar num lugar onde ele nunca se sentiu seguro para existir inteiro. Isso não significa que você deva esperar eternamente, nem aceitar migalhas emocionais. Significa apenas que o silêncio dele pode conter um grito, que a ausência dele pode carregar uma presença sufocada por dentro e que muitas vezes você não foi deixada. Ele apenas não sabe como ficar. Por isso, antes de se culpar, respira, volta para você. Pergunta com carinho: será que esse silêncio é sobre mim? Ou é um eco das lutas que ele trava consigo mesmo? E eu quero te ouvir agora. Comenta aqui embaixo. Quando foi a última vez que você interpretou o afastamento de alguém como culpa sua, mas depois percebeu que era uma dor dele? Compartilhar isso pode abrir caminhos de cura, não só para você, mas para outras mulheres que também estão aprendendo a traduzir silêncios. Nem toda pausa é fim, e nem todo distanciamento é abandono. Existe um processo descrito por Carl Jung chamado individuação, o caminho pelo qual cada ser humano busca se tornar quem realmente é, integrando suas sombras, suas luzes, suas verdades. E esse caminho, embora essencial, nem sempre é suave. Muitas vezes, ele exige silêncio, reclusão, conflito e afastamento. Quando um homem entra nesse ciclo da individuação, tudo ao redor parece balançar. Aquilo que antes funcionava de forma automática deixa de fazer sentido. Os papéis que ele desempenhava, as relações que mantinha, os hábitos que carregava, tudo começa a ser questionado. Ele sente uma necessidade quase visceral de voltar para dentro, de repensar a própria história, de se reinventar a partir de algo mais autêntico. E nesse movimento, muitas vezes, ele se distancia. Não porque deixou de amar, mas porque não sabe mais amar da forma antiga. E ainda não descobriu como amar do novo lugar que está nascendo dentro dele. É uma transição profunda, às vezes dolorosa, que não tem manual nem tempo exato para terminar. E durante esse processo, ele pode parecer frio, confuso, imprevisível. Pode se afastar da mulher que ama, não por desinteresse, mas por não saber como sustentar a presença dela enquanto ainda está se encontrando. O amor, nesses momentos, não desaparece, mas se silencia. Fica em suspensão, como se aguardasse que ele volte mais inteiro, mais consciente, mais real. A mulher do lado de cá sente esse vácuo e muitas vezes interpreta isso como rejeição. Mas, na verdade, está diante de um homem que está enfrentando a maior batalha da vida dele, a de deixar de ser quem foi ensinado a ser, para se tornar quem realmente é. E é aqui que surge um ponto delicado. Nem todo mundo consegue fazer isso acompanhado. Alguns precisam ir sozinhos. Outros, quando amadurecem, voltam prontos para construir algo verdadeiro. E outros se perdem no processo. Mas o que importa é entender que essa pausa, por mais dolorosa que seja, não é sobre a sua falta de valor. É sobre a busca interna dele por sentido, verdade e identidade. Relacionamentos também são parte do caminho da individuação. Eles são espelhos, testes, provocações da alma. Às vezes são o impulso para mergulhar mais fundo.
Outras vezes, são a âncora que precisa ser solta para que o outro aprenda a nadar sozinho. E mesmo que esse processo machuque, ele revela uma verdade poderosa. Ninguém pode ser inteiro ao lado de alguém se ainda está em pedaços por dentro. E amar de verdade também é reconhecer isso. E escolher se manter inteira, mesmo quando o outro precisa se afastar para se encontrar. Quando ele se afasta, você sente o chão fugir. A mente começa a buscar respostas. O que foi que eu fiz? Por que ele mudou? Onde foi que eu perdi ele? Essa avalanche de perguntas vem acompanhada de um peso sufocante. A culpa. E é aí que mora o perigo. Porque no instante em que você começa a se responsabilizar pelo silêncio dele, você começa a se afastar de si mesma. Mas você precisa entender, a evasão de um homem não define o seu valor. O distanciamento dele não é um espelho fiel do que você é. É apenas um reflexo do que ele está enfrentando por dentro. Homens evitam muitas vezes, não porque não sentem, mas porque sentem mais do que conseguem sustentar. E quando isso acontece, eles escolhem o caminho mais conhecido, o do afastamento, o da fuga, o do silêncio. Só que o mais importante aqui não é tentar decifrá-lo, é se proteger, é manter viva a mulher que você é, mesmo diante do vazio que a ausência dele deixa, porque o risco real não está em ele ir embora, está em você começar a ir junto. Quando você se abandona tentando entender a ausência de alguém, quando se molda demais tentando ser aceita, quando se silencia para não ser demais, você começa a se desconectar da sua essência. Por isso, é fundamental olhar com honestidade. Quais são os seus padrões? Você sempre tenta salvar, sempre acha que se der mais amor, o outro vai ficar. Sempre espera que ele volte, mesmo quando já deixou claro que não sabe como te cuidar. Esses padrões precisam ser vistos. Porque só reconhecendo onde você se anula é que você pode começar a se reconstruir. Lidar com a evasão de um homem exige maturidade emocional. Exige coragem para dizer: eu sinto sua ausência, mas ela não vai me fazer desaparecer de mim. É aceitar que o outro está passando por um processo interno, sim, mas é também colocar limites claros. É decidir não carregar o que não te pertence. É parar de confundir afastamento com rejeição. Ele pode se afastar por insegurança, por medo, por confusão. Mas você não precisa se perder em nenhuma dessas coisas. Você pode continuar sendo amorosa, sensível, presente e ainda assim firme. Você pode sentir a dor sem fazer dela sua identidade. Pode respeitar o silêncio dele sem se silenciar por dentro. Porque no fim, a mulher que sobrevive à evasão não é a que espera, é a que desperta, é a que entende que a ausência do outro jamais deve significar a ausência de si. Que ser deixada não é ser menos, é muitas vezes a chance de se reencontrar mais forte, mais inteira, mais consciente do que merece e do que nunca mais aceitará. No fim de tudo, o amor é muito mais do que um sentimento. É um espelho, um campo onde a alma se revela, se desafia, se transforma. Carl Jung dizia que não nos encontramos sozinhos, mas nos revelamos no encontro com o outro. É nos vínculos mais profundos que vêm à tona as nossas sombras, nossas dores não curadas, nossas verdades adormecidas. E talvez seja por isso que o amor assuste tanto. Porque ele não só acolhe o que há de bonito, ele traz à luz o que ainda precisa ser curado. Quando duas almas se encontram, não é apenas desejo que se troca. São histórias, feridas, medos e esperanças. E cada relacionamento, quando vivido com consciência, se torna uma ponte entre quem somos e quem ainda podemos ser. Por isso, se ele se afastou, não veja isso como fracasso, veja como revelação. Talvez você tenha tocado num lugar que ele ainda não consegue visitar. Talvez sua presença tenha sido espelho demais para alguém que ainda vive fugindo do próprio reflexo.
Mas você não precisa se encolher por isso. Você não precisa se apagar por alguém que ainda não aprendeu a se enxergar. O amor, quando verdadeiro, nunca vem para te diminuir. Vem para te elevar. Vem para mostrar quem você é e quem você pode se tornar. E mesmo quando ele se vai, ele deixa lições. Ele deixa verdades. Ele te mostra que você merece ser vista, escolhida, respeitada, por inteiro. Então, se essa mensagem falou com você, deixa seu like aqui embaixo. Isso mostra que você está pronta para olhar para si com mais compaixão, com mais força, com mais consciência. Se inscreve também, porque aqui você sempre vai encontrar palavras que tocam a alma e acendem o coração. E antes de sair, tem algo muito especial esperando por você no primeiro comentário fixado. É uma oportunidade real de transformação. Um lembrete do quanto você é poderosa, do quanto merece se reencontrar consigo mesma.